Estamos de volta com o Panorama, que está retornando aqui ao estúdio da TV Assembleia, nesse chamado Novo Normal. Eu converso aqui através da TV com a engenheira sanitarista Wendy Aparecida Figueiredo Gomes e com o sociólogo Edson Aparecido da Silva. O nosso assunto é o saneamento básico. Bom, a gente conversou, no final do primeiro bloco, o Edson falou a respeito dos municípios, do papel dos municípios nessa questão do saneamento básico. Segundo o novo marco legal, os planos municipais de saneamento têm que ficar prontos até 2022, embora esse prazo já tenha sido adiado várias vezes no passado. Eu queria saber o seguinte: vocês acreditam que as prefeituras, com as atuais condições que elas têm, vão conseguir cumprir esse prazo? Wendy, você acha que esse é um prazo viável? E qual a importância desses planos municipais de saneamento? Bom, atualmente eu coordeno o projeto Sambas, uma parceria, um termo de execução descentralizada entre o FMG e Funasa, e nós estamos elaborando os planos municipais de saneamento básico de 30 municípios de pequeno porte aqui do nosso estado. A gente está desenvolvendo, construindo um banco de dados com todos os planos. Estimamos, do estado e do Brasil, estimamos que em torno de 200 municípios do estado de Minas Gerais ainda não possuem o seu PMSB. E, claro, são justamente aqueles municípios que têm mais dificuldades técnicas, municípios de pequeno porte. Então, o prazo para a questão dos planos, a gente acredita, claro, que se não ocorrer uma forte intervenção do Estado via a própria Fundação Nacional de Saúde, esses municípios não têm condições de desenvolver os seus planos. Uma outra questão que o Edson levantou e que eu vou aproveitar para retomar aqui é a ausência de um sistema nacional de informação municipal em saneamento básico. Esse deveria ser um objetivo imediato do Estado brasileiro. A gente precisa de uma boa base de informação, não somente para planejar, mas para implementar as políticas. E atualmente a gente não tem essa base municipal de informação. A informação é autodeclarada pelo prestador. Então, quando a gente vai para o diálogo no município, é um diálogo muito difícil, a gente não localiza as informações, tem dificuldade de levantar essas informações. Então, a gente observa um município muito fragilizado e com dificuldades para compreender e gerir, a sua realidade sanitária. Edson, como é que você vê essa questão dos planos municipais? Você tem alguma coisa a complementar? Eu acho que um dos grandes problemas que eu acho que ficou faltando durante o processo de implementação da lei era você ter um programa nacional efetivo de apoio aos municípios para elaboração de planos, inclusive criando um programa que você pudesse aproveitar os engenheiros novos, recém-formados, os estudantes de engenharia, de arquitetura, e espalhar esse povo todo pelo Brasil através de parceria com as universidades, apoiando os municípios para fazer planos. O planejamento ele é estratégico. É por isso, Fernando, que não dá para você querer resolver o problema da universalização, entre aspas, por decreto, nesse caso, por uma lei, dizendo que até 2033 o Brasil vai virar uma maravilha, porque, na verdade, o que deve definir isso é o plano com participação da sociedade, dos municípios, dos governos estaduais. É assim que devia funcionar. Pois é, queria aproveitar e perguntar para o Wendy, como a população pode participar disso? Esse assunto de saneamento básico, às vezes, é um assunto de difícil compreensão. As pessoas, claro, sabem o que é ter água e esgoto tratados em casa, mas como a população, as pessoas podem colaborar nessa discussão para que esse plano seja aperfeiçoado, por exemplo? É uma questão central que você traz. Lamentavelmente, a área de saneamento, historicamente, ela tem assumido uma vertente muito tecnicista, E essa é uma das razões de termos aí sucessivos fracassos em diversas áreas de saneamento. A Lei 11.445, de 2007, ela também traz esse que é um importante capítulo, que é o capítulo dedicado ao controle social.
algo extremamente novo para a área, como eu disse, né, dominada por engenheiros, técnicos, onde o saneamento é visto como uma obra de infraestrutura, não como um direito humano, como nós somos signatários da resolução da Organização das Nações Unidas, que reconhece a água e o esgoto como direito humano. Então, o saneamento está muito para além das obras de infraestrutura. São direitos sociais fundamentais para o exercício da cidadania. E é claro que para a construção de processos para não violação desse direito, a participação da sociedade é fundamental. A participação também pode se materializar por meio de oficinas, por exemplo, né? E especialmente na criação de um Conselho Municipal de Saneamento. Uma exigência, por exemplo, para que o município, aqueles, por exemplo, que têm concessão para a Copasa, acessem o fundo, né, o fundo de saneamento que está sendo gerenciado pela agência reguladora, que é a ARSAI. Então, são alguns instrumentos que podem levar à materialização da participação e do controle social na área. Edson, o marco legal prevê o que eles chamam de cooperação entre os municípios, convênios que vários municípios podem fazer juntos para que contratem, né, um só serviço de coleta de água e fornecimento de água e coleta de esgoto. Você acha que isso pode ser concretizado na prática? É um avanço desse marco legal? A Lei 11.445, né, ela já tinha um capítulo que tratava da questão da regionalização. A gente acha que a regionalização, né, que é de você ganhar escala para a prestação de serviços de saneamento, é uma proposta interessante, mas que já tinha na Lei 11.445. Né? O problema é que essa lei ela traz uma proposta de regionalização de bloco de municípios que não encontra amparo na Constituição. Hoje, quem pode criar região metropolitana, aglomerado urbano, micro-região, é o Estado, e para isso tem uma série de critérios. E essa lei, ela na verdade, ela tenta fazer uma junção de municípios que não há previsão legal. Os consórcios públicos, por exemplo, eles são voluntários. Os municípios podem ou não aderir a um consórcio para executar qualquer política pública, seja na área de saúde, na área de saneamento, na área de transporte, sei lá. Mas o que essa lei faz já está sendo questionado em pelo menos duas ações diretas de inconstitucionalidade. Quer dizer, então, é uma forçação de barra essa regionalização proposta no novo marco legal que não encontra amparo na Constituição, né, no artigo 25, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então, infelizmente, não é isso que vai resolver o problema que é de você juntar os municípios pobres com os municípios ricos e para atender todo mundo. Wendy, você chegou a comentar, não sei se foi você ou foi o Edson, a respeito de países, de outros países que pudessem ter conseguido resolver, ou pelo menos de uma forma mais interessante, essa questão do saneamento básico. É possível citar algum país específico, algum local em que essa situação esteja bem resolvida ou mais avançada, cujo modelo possa ser trazido para o Brasil? Eu chamo a atenção para a realidade europeia, não é? Que faz a sua revolução sanitária na segunda metade do século passado, né? Logrando aí universalizar, fazem com a forte atuação do Estado, uma atuação incisiva do ponto de vista do investimento, bem como da capacidade técnica, não é? Então, aí com destaque para países, né, a França, a Alemanha, a Inglaterra. Veja bem, no início do século passado, o rio Tâmisa, o rio Sena, eram mananciais altamente contaminados. Então, é o Estado que passa a assumir, né, de forma incisiva, encampa, né, assume o saneamento básico com prioridade e faz a chamada revolução sanitária. Edson, você acredita que a curto ou a médio prazo, a partir, né, desse novo marco, dessa nova lei, é possível que a água e o tratamento de esgoto fiquem mais caros para o consumidor, mais baratos,
ou uma coisa ainda não tem uma relação direta com a outra? O saneamento no Brasil, ele tem uma estrutura, né, que funciona através de um mecanismo chamado subsídio cruzado, né? O que é o subsídio cruzado? É a possibilidade de você fazer com que aquele grupo de municípios que gera uma receita maior do que a necessidade para sustentar o serviço, né? Essa receita excedente, ela pode ser usada para fazer o saneamento básico naqueles municípios onde a receita ela é insuficiente para sustentar o serviço. Isso faz com que eu consiga prestar o serviço nesses municípios mais pobres sem ter que elevar a tarifa. Ora, quando eu avanço no processo de privatização, a tendência é que esses municípios que hoje são aqueles municípios superavitários, esses passem a ser controlados pelo setor privado. Logo, o setor privado não vai ter a obrigação de garantir esse subsídio para os municípios mais pobres. Eu vou dar um exemplo concreto. Há poucos dias atrás, a região metropolitana de Maceió passou, né, vai passar, mas já foi feito o leilão. A BRK, que é uma empresa privada, vai passar a operar o serviço em 10 municípios da região metropolitana, operadas pela Casal, que seria a Copasa aí de Minas, né? O problema é que esses 10 municípios que foram vendidos para uma empresa privada, eles geram 95% do superávit da empresa. Os outros 66 municípios que ela opera geram apenas 5%. São esses municípios que vão ficar com o Estado. Então, essas são as consequências nefastas desse processo que nós estamos vivenciando hoje. Edson e Wendy, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista. Eu queria só uma resposta rápida de cada um de vocês para a seguinte pergunta. Nós estamos passando por uma pandemia nunca vista, né, na história, nos últimos 100 anos, talvez, em que a questão da higiene, a questão da limpeza, ela está sendo muito colocada. Eu queria saber se vocês acham que com essa pandemia foi possível para as pessoas terem um pouco mais de noção e de ideia da importância do saneamento básico e da relação que ele tem com a saúde pública. Você acha que saímos dessa pandemia ou vamos sair um pouco mais conscientes da importância do saneamento básico? A saúde, né, é o mais importante impacto das ações de saneamento. É uma relação que a gente já tem cientificamente associação, na medida em que a gente amplia o acesso ao saneamento básico, há impactos na saúde coletiva. E a pandemia evidencia mais uma vez as desigualdades, como elas são brutais e como elas acabam fazendo com que as pessoas se insiram em ciclo de pobreza e até a morte, não é? A água, o abastecimento de água para consumo humano, né, e para higiene pessoal e doméstica, ela é um direito humano. O Brasil é signatário da resolução da ONU que estabelece o acesso à água para consumo como um direito humano. Então, ao violar esse direito, eu acho que o que tem que estar mais sensível, e aí desde já dialogando com nossa Assembleia Legislativa, é que a água é um direito. E os gestores, a sociedade, o Estado e as elites brasileiras devem se mobilizar no sentido de garantir esse direito a toda a população, não é? Porque não é possível, numa desigualdade tão brutal, com pessoas excluídas do básico, a gente avança enquanto sociedade. Existe um conjunto de alternativas técnicas, especialmente pensando os 853 municípios do estado de Minas Gerais, que não necessariamente são de capital intensivo. Por exemplo, para esgotamento sanitário, temos um conjunto de soluções individuais, eventualmente mais apropriada para determinados territórios, que não são de alto custo como sistemas coletivos. Assim como temos exemplos da instalação de sistema coletivo e não adesão às redes, especialmente, por exemplo, redes de esgotamento sanitário. Então, é preciso também, nessa busca, né, pela universalização,
e especialmente no estado do tamanho do nosso estado, que a gente considere também o uso das tecnologias apropriadas, que nem sempre são de capital intensivo e nem sempre são coletivas. Um outro ponto importante para o tema da água, por exemplo, município de pequeno porte, é a elaboração dos chamados planos de segurança da água, né, que vão tornar mais simples a gestão do abastecimento de água nesses espaços. Então, são todas essas questões atropeladas pela Lei 14.026 e, lamentavelmente, inclusive, sofrem o revés, né? A gente começava a caminhar nesse sentido, fortalecer esse tipo de ação, e que são fundamentais para alcançar a universalização, volto a dizer, num estado, por exemplo, do tamanho do nosso. A tecnologia apropriada, a meu ver, é muito mais relevante do que economicidade de escala via regionalização. Edson, suas considerações finais a respeito do saneamento, da pandemia e de tudo isso que a gente conversou. Sem dúvida nenhuma, a gente nessa pandemia, a gente conseguiu colocar o tema do saneamento como um tema central, né? Eu acho que o conjunto da sociedade percebeu quão importante é você garantir acesso à água, a esgotamento sanitário, a formas de higiene, e eu acho que a gente precisa avançar a um ponto, inclusive, de olhar para aquelas pessoas que não têm casa, aquelas pessoas que vivem em situação de rua, aquelas pessoas que trabalham na rua e que hoje, pelas políticas públicas na área de saneamento em geral, acabam não tendo acesso à água, acabam não tendo acesso a banheiro público, né? E garantir o direito humano à água, não violar os direitos humanos, significa você olhar para as necessidades do saneamento para além do domicílio, né? Para os espaços externos também. E eu acho que a gente conseguiu intensificar esse debate. A última coisa, assim, que eu acho que é muito importante, as companhias estaduais de saneamento, né, por serem públicas, mesmo as que negociam ações na Bolsa, como é o caso da Copasa, da Sabesp em São Paulo e tal, elas conseguiram atuar na pandemia no sentido de suspender o corte do fornecimento de água por inadimplência, quase a maioria das empresas, né, cada uma de um jeito diferente, e também a não cobrança da tarifa para as pessoas incluídas na faixa de tarifa social. Isso só foi possível porque as empresas ainda são públicas, o que não aconteceria se as empresas fossem todas privadas. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente deixa para esse debate. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Wendy. Eu conversei com a engenheira sanitarista Wendy Aparecida Figueiredo Gomes, que é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, e com o sociólogo Edson Aparecido da Silva, secretário executivo do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento Básico, o ONDAS. O Edson nos atendeu diretamente de São Paulo, mostrando que esse novo normal pode ampliar a nossa conversa para vários lugares quando o assunto é de importância. Muito obrigado, então, Edson e Wendy. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo programa.